E o Ciro, com a inteligência que tem, olhando os números e dando sequência numa candidatura que pode levar o Bolsonaro para o segundo turno, o Ciro tá com uma intenção puramente de vingança. Eu sempre fui a favor, inclusive, de que se o Ciro estivesse na frente, nós deveríamos apoiar o Ciro, porque eu sempre considerei o Ciro como de esquerda. Hoje não. Hoje eu olho pro Ciro como um cara muito egoísta e um cara que só quer prejudicar a campanha do Lula. Eu nem digo prejudicar o ex-presidente Lula, que se o Lula for derrotado, ele vai ficar em casa namorando. Mas se o Lula for derrotado, eu e vocês vamos continuar com o Bolsonaro na presidência e quem vai ser prejudicado somos nós. Então eu vejo o Ciro como um cara que está prejudicando a nossa sociedade. Olha, o PDT discute neutralidade. Gente, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, para mim, quem comenta a possibilidade de neutralidade é mau caráter, é crápula. O Ciro Gomes está fazendo uma crítica à política de governo do Bolsonaro desde o início. O Bolsonaro está acabando com o brasileiro. E nós temos um PDT que discute neutralidade. Olha, no momento que eu soube dessa possibilidade de um PDT discutir neutralidade no segundo turno, eu tirei o PDT daquilo que eu imaginava que era um partido progressista de esquerda e já coloquei o PDT como um PSDB. Isso sim é somente pensar no poder. E olha que interessante, o eleitor da Simone Tebet pode ser aquele eleitor cheirosinho que não voto no PT nunca, eu vou anular. Já o eleitor do Ciro não. O eleitor do Ciro é um camarada que gosta de um projeto desenvolvimentista. As pessoas não estão apontando votos para o Ciro porque o Ciro tem olhos lindos e nem porque o Ciro fala mal do Lula. Não, isso tirou votos do Ciro. Quem está apontando votos para o Ciro está apontando porque o Ciro fez um projeto e compartilhou esse projeto com as pessoas. E vamos imaginar a seguinte coisa. Chico Santa Cruz, para mim, é a referência, né, de um cara muito sensato que está na política não para defender o Ciro, mas para defender o que ele acredita que é melhor para o Brasil. E quando eu olho para o Chico Santa Cruz, eu não olho para um camarada que é fanático pelo Ciro. Eu olho para um cara que pegou o projeto do Ciro, leu o projeto do Ciro e falou: esse projeto é muito bom. Esse projeto é... Pip! Eu vou apoiar esse cara, porque esse cara tem projeto. Pronto. E aí o Tico vai acompanhando um Ciro que fez o próprio Tico passar vergonha. Porque enquanto o Tico tava falando com a galera, gente, não vamos fazer briga entre Lula e Ciro, não. Isso não é interessante. O Ciro tava brigando com o Lula. E aí o Tico continua insistindo, dando apoio para o Ciro Gomes por causa do projeto do Ciro. E agora chega no momento em que o próprio Ciro se demonstra durante esse processo eleitoral como um anti-Lula. O Ciro não está mais preocupado em ser o Ciro Gomes, possível presidente do Brasil. Agora ele está preocupado em ser o anti-Lula. Esse cara me decepcionou muito, sabe? Olha, os outros candidatos... Veja, olha bem, os outros candidatos, eles estão menos preocupados em atacar o Lula que o próprio Ciro. E vocês acham que... Vamos pensar no eleitor do Ciro como sendo pessoas com a cabeça do tipo Santa Cruz. Não é o eleitor do Bolsonaro, não é o imbecil. São pessoas inteligentes. Vocês acham mesmo que uma pessoa com a cabeça do Tico Santa Cruz, só por prazer, ele votaria no Ciro, mesmo sabendo que o Ciro não pode ser eleito, com a possibilidade de jogar o Bolsonaro para o segundo turno? Claro que não, gente. Claro que não. Então o que eu vejo hoje é o seguinte: nós vamos começar a sentir nesse momento a tendência natural dos eleitores do Ciro migrarem para o Lula, porque o Ciro não conseguiu ter um percentual para chegar no segundo turno. E uma coisa interessante, o eleitor do Ciro é muito mais racional do que a média nacional. O cara, para escolher um candidato pelo projeto e não por ladainha, porque o eleitor do Bolsonaro escolhe o candidato pela ladainha. Eu vou acabar com o PT. Essa ladainha faz o cara escolher. O Lula é ladrão. Olha, você escolher o seu candidato, porque o seu candidato está falando mal do outro candidato, é a mesma coisa de você escolher um carro porque o vendedor do carro está falando mal do carro da outra marca. Não, você quer saber quais as qualidades que aquele carro tem para você comprar, para ver se o carro te serve. E não ouvir o vendedor daquela marca falando mal de outro carro. Então, basicamente é isso. Quando eu vejo o eleitor do Ciro, eu vejo um cara que tem esse nível de racionalidade na escolha do candidato. Porque ele escolheu o Ciro, que é um cara que fala tudo muito difícil, mas fez um projeto muito bom. Esse cara não é o cara que vai insistir no Ciro Gomes durante as eleições. Não. Esse cara é o cara racional, que ao perceber a impossibilidade do Ciro chegar no segundo turno, lá na reta final ele vira o voto e fala: agora minha missão é tirar o Bolsonaro. Então eu vejo um crescimento do Lula com votos do Ciro.